oportunidade que Deus nos concede à vida, que Deus nos concede de poder trazer uma mensagem, falar a respeito de algo que tem valor, algo produtivo. E hoje acordei bem cedo, na verdade, né? Acordei cedo e já executei algumas tarefas, já tomei o meu café, já brinquei com a minha filha, já conversei com a minha ex-companheira, temos um relacionamento bom de amizade e também já falei com Deus, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi falar com Deus. Ah, você dobrou os joelhos? Não, estava em pé dobrando minha roupa de cama, colocando os travesseiros no lugar. E nesse momento que eu estava fazendo isso, eu estava falando com Deus em pensamento. A sinceridade de um relacionamento, muitas das vezes, não é simplesmente só em dobrar os joelhos ou alguma coisa que algumas pessoas geralmente mostram para você, que é inserir a você esses comportamentos que parecem que te dão mais a proximidade, que parecem que te levam, né, a ter mais comunhão. E na realidade não é assim que as coisas funcionam. Deus não vê da forma que o homem vê. Deus não enxerga da forma que o homem enxerga. Deus enxerga todos nós pela sinceridade do nosso coração. Realmente, como quando nós demonstramos sinceridade no nosso comportamento, naquilo que pedimos e naquilo que prometemos a Deus. Porque geralmente, quando a gente não vê as coisas acontecerem, a gente sempre faz uma promessa para Deus, né? E tem um texto na Bíblia que diz que se você não for cumprir a promessa, se você não for cumprir o propósito, é melhor que você não faça, né? Para você falar que vai fazer e não consegue cumprir o que falou, é melhor que você não faça. Então a gente tem que pensar bem. Então, porque Deus, ele olha tudo isso. Tudo isso é pesado na balança, tudo isso é visto diante dos olhos do Senhor. Não podemos tratar nunca mesmo, Deus como se fosse nosso irmão, nosso amigo. Ah não, eu sou íntimo de Deus. Ah não, eu tenho relacionamento, Deus fala comigo, Deus me usa. Tudo bem, eu acredito em você, mas Ele continua sendo Deus. E sim, tem momentos que eu me alegro falando de Deus e com Deus, que eu expresso para Ele que muito mais do que um Deus, eu sou filho, e filho realmente tem intimidade com seu pai para falar o que quiser. Mas não misture essa intimidade. Reconheça sempre que Ele é o teu Criador e que Ele é o soberano de todas as coisas. Porque existem alguns filhos pirracentos, não é verdade? Existem alguns filhos que gostam de fazer pirraça com seus pais. E Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. Geralmente pirraças cometidas das nossas partes, temos que entender que Deus não tem culpa. Deus não tem culpa daquilo que falhou para você, daquilo que deu errado. Existem dois tipos de segmento, duas linhas de raciocínio. Uma das linhas de raciocínio, a primeira é, se deu errado, muitas das vezes não é você que falhou também não. Se deu errado, pode ser também da outra parte de uma coisa que não está na sua responsabilidade, que o outro falhou, então deu errado. Porque tudo na vida, para que venha dar certo, depende não somente de nós. Vamos lá, como assim?
Marquei um compromisso para fechar um negócio milionário. Tudo certo. Paguei passagem, me disponibilizei, né? Gerei esse tempo, conversei com a minha esposa, conversei com pessoas que era para conversar, que eu estaria ausente, porque eu tenho uma viagem, eu tenho um compromisso para poder fechar o negócio. Simplesmente você se desbancou da onde você está, você foi para onde, né, era o local marcado, tudo certo. Gastou, investiu, mas quando chegou lá, a pessoa não foi. E pior, desligou o telefone. A culpa é sua? Não. Deu certo? Também não. Deu errado, não deu? Deu. Então foi culpa sua, foi culpa da outra pessoa. E agora onde Deus entra nisso? Por que eu vou culpar Deus? Por que eu vou culpar Deus? É assim que o ser humano faz. Então não misture. Não misture. Deus não brinca. Deus se alegra. Deus também sente a tua dor, sente. Mas Deus tem um posicionamento inabalável. Deus tem uma postura inabalável. Deus não remói. Paulo, você disse um dia que Deus é o próprio amor. Ele não remói. Deus é firme em tudo. Você imagine que todas as músicas que tocasse, Deus chorasse. Imagine que todas as guerras que acontecessem, Deus se abalasse. Imagine que todas as afrontas da vida que Deus já teve e até hoje tem, passando por situações que eu digo do ser humano querendo afrontar a Deus, desmoralizar a Deus, colocar culpa em Deus em tudo. Até um filme, né, que repercutiu numa época muito boa, muito bom filme, muito inteligente quem criou. Quem criou justamente foi uma resposta de várias pessoas que geralmente pensam desse jeito, né? O Poderoso, com Tim Curry, muito bom aquele filme. A gente realmente, se nós não vigiarmos a estrutura do nosso pensar, não que a gente não tenha como, não tem como, tá? Você controlar o pensamento, ele vem, mas tem como você não dizer não para o que você vai pensar, mas tem como você controlar a manifestação do pensamento, ou seja, a fala é a manifestação do seu pensar, então você o que? Controla, para todo mundo falar besteira. Então você não toma algumas atitudes daquilo que você faz, então você está controlando. O nome disso é fruto. E qual é o nome desse fruto? Domínio próprio. É bíblico? É. Gálatas capítulo de número 5. Está escrito lá, domínio próprio. Eu acho que se muitas pessoas tivessem domínio próprio, muita coisa seria evitada. A falta de domínio próprio é um dos maiores pesadelos que nós enfrentamos na nossa humanidade. A falta de domínio próprio é algo devastador. Pessoas impulsivas. Qualquer tipo de manifestação de tristeza, de dor, quero se matar, quero se jogar do terceiro andar. Estou aqui no terceiro andar, por isso que eu usei esse exemplo. Tendo uma vista aqui muito boa, onde nós estamos vendo aqui o Cais do Porto, temos aqui o Maracanã. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, para você que não conhece, e eu estou aqui no apartamento da minha filha, da mãe da minha filha. Ela é uma bebezinha ainda, tem 1 ano e 3 meses. A Aruna, uma benção. E essa impulsividade, ela tem feito pessoas tomar iniciativas que não deveriam tomar. Tem, na verdade, comportamentos horríveis que muitas das vezes ela mesma se arrepende, ela mesma questiona ela mesma: por que eu fiz isso, por que eu agi dessa forma, nossa, que vergonha, não era para ter feito isso.
Então, tem coisas que precisam, de uma certa forma, ser pensado. Para que tudo isso, Paulo? Para que você possa melhorar. Ou você quer continuar sendo o mesmo? Para que tudo isso, Paulo? Para que você possa se superar. Se você acha que está tudo normal, se você acha que está tudo bem, por que você várias vezes fica dizendo que nada acontece? Por que você fala que a sua vida é repetitiva? Por que você fala que você não aguenta mais essa rotina? Rotina, repetições, são coisas que geralmente são coisas que acontecem na vida de quem não desenvolve coisas novas, comportamentos novos e não quer reciclar. Eu estou falando de rotina, de manifestações, sabe? De conquistas, sabe? De bem-estar em relacionamento. É isso que eu estou falando, porque tem rotina que não muda. Banheiro, você vai ter que ir no banheiro direto. Higiene pessoal. Comer, você come todo dia. Escovar o dente todo dia. Então isso aí é para a sua vida toda. Então eu não posso nem agregar, acrescentar isso como rotina. É uma rotina, claro, mas eu estou querendo classificar que é uma rotina que nunca vai se distanciar de você. E você nunca dela. Normal. O que eu estou querendo dizer é a rotina que te entristece. Essa rotina que te fere a tua alma. Fere, sabe, o teu bem-estar. Fere, te deixa abatido. Daqui a pouco você está bem, não demora muito para você estar mal. Você está sorrindo, mas passa mais tempo triste do que bem. Rotina, uma rotina ruim. Por quê? Tem coisas que precisam mudar. Paulo, eu gostaria que você fosse mais profundo e me desse uma palavra. Eu vou te dar uma palavra, como eu já estou te dando, só que não baseado simplesmente nas minhas ideias que eu acabei de falar aqui agora. Não simplesmente baseado naquilo que eu penso, tá? Que eu penso, que eu sinto, que eu vivo. Não falo isso porque sou melhor, porque eu já vivi isso. Eu vivo algumas coisas assim na minha vida ainda, que eu estou recuperando, estou largando massa em cima para reparar esse dano. Porque se eu não procurar, sabe, dar uma limpeza, um reparo na minha casa, minhas colunas elas vão ceder. Não tem nada nessa terra aqui que vai permanecer em pé. Se a gente sumisse daqui, voltasse aqui dentro de 500 anos, nenhum prédio desse aqui, 500 anos mais ou menos, ou um pouco mais, não estaria em pé, não estaria. A Bíblia diz que não acumulei riquezas nessa terra, onde a ferrugem e a traça destrói. Entende isso? Essas coisas são perecíveis. Eu também sou perecível. Eu também sou passageiro. Mas antes de eu passar, antes que eu pereça, eu preciso fazer algo. Paulo, mas você já vai estar do outro lado, eu também. Não, mas eu preciso. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho meus filhos. Eu tenho pessoas que acreditam em mim. Eu tenho pessoas que olham para mim e falam assim, eu confio nele. Deus que ele serve, as palavras, e esse moço aí, essa moça, né, quem também geralmente prega, fala do amor de Deus, que trazem mensagens da sua vida pessoal, particular, precisam deixar um legado, precisam ser diferentes e não podem só pensar em si mesmo. Então as pessoas olham e falam, poxa, eu olho para esse moço, eu olho para essa moça e eles me passam algo muito bom, e o que eles me passam eu sempre procuro, que nem todo mundo vai fazer 100% do que você fala, mas
quando você pelo menos procura fazer. E nem que seja 10% dos 100, já está válido. É um sinal que você deseja, é um sinal que você quer. E eu não quero passar para outra vida sem deixar um legado, sem deixar uma história. Já chega de história triste. Já chega de pessoas que passaram, em vez de melhorar a vida de alguém, destruíram, deixaram dor, porque eles vão embora. Eles foram embora. Não querendo contar a história triste e nem querendo ser melancólico, mas eu estou dizendo a verdade. Eu estou sendo realista. E dentro dessa realidade, quantas pessoas que hoje nós vimos através das redes sociais, através das imprensas, das mídias, as reportagens de quantos homens mataram mulheres, tiraram vidas de crianças, mães que abandonaram seus filhos em lixeiras e sumiram. Essas pessoas, algumas delas já até morreram. Mas para essa criança que viveu, que vai crescer e saber que a sua mãe largou ele numa lixeira, para essa família que ficou com a morte, mataram ele porque ele fez a maldade, foram lá e descontaram, mataram o rapaz que matou a sua filha. Mas essa família que ficou, o pai que cuidou, eu sou pai dos 2 meninos, um de 15, um de 10 e a Aruna de 1 ano e 3 meses. Aí você olha assim, esses dias eu fiz um vídeo, né, no outro prédio aqui de um amigo, e eu peguei a Aruna, segurei a mãozinha dela e dancei uma valsa. Eu falei, grava isso pra mim, porque futuramente essa dança aqui, eu vou colocar os dois, eu dançando com ela pequenininha, eu já imaginando eu dançando a valsa com a minha filha quando ela completar 15 anos de idade. Matar uma vida, tirar uma vida, seja lá o que for, é tirar sua paz, é tirar seu sonho, é remover de você uma esperança a qual você projeta, idealiza dentro da sua alma, que é a sede do sentimento, dos entendimentos, de tudo, e simplesmente pegar você sem a sua autorização e colocar você dentro de um caixão vivo. É muito difícil. Então eu preciso ser diferente. Você entende por que eu preciso mudar? Porque mudança não muda somente a mim. Mudança muda pessoas. Mudar transforma vidas. Ser diferenciado diferencia pessoas. Faz que as pessoas olhem para você e vejam um futuro. Ainda mais quem serve a Deus, procura fazer tudo certo. Aumenta mais ainda. Não estou desclassificando quem não serve a Deus. Mas é diferente porque a palavra de Deus tem palavra de vida eterna. Palavras, sabe, que sempre está levantando. Não vejo palavra de derrota na palavra de Deus. Eu vejo sim vida de pessoas derrotadas que não quiseram servir a Deus e tiveram as suas consequências. Agiram na maldade. Fizeram aquilo que não era lícito. Normal. Quem faz aquilo que não é bom vai dar uma de brabo até um determinado tempo. Vai ser temido por alguns até um determinado tempo. Mas eu digo, afirmo e repito, o mal, ele auto se destrói. Eu gostaria de ler para vocês aqui. Quem puder me acompanhar, se você puder me acompanhar, se você tem essa disponibilidade, não sei se você está no seu trabalho, não sei se você está no conforto do seu carro, na sua casa, mas se você puder me acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo de número 1. Nossa, é muito poderoso
muito poderosa essa palavra. Josué, capítulo de número 1. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, por gentileza, eu gostaria que você fosse depois, tá? Agora, nesse exato momento, vocês que estão me assistindo, eu gostaria que você compartilhasse essa live, tá? Quando eu peço para poder compartilhar a live, é só para poder alcançar as pessoas, para as pessoas ouvirem, prestar atenção no conteúdo da palavra que está sendo anunciada, tá bom? Essa é a nossa intenção de crescermos dentro dessa visão da expansão do conhecimento. Por isso que o canal é Mentes Pensantes com Paulo Roberto. É para pensar, tá? Se é para falar de política, vamos pensar sobre ela, falar aquilo que é coerente. Se é falar da palavra de Deus, de tudo que eu falo. Pode ser da palavra de Deus, eu falo sobre prostituição, eu falo sobre relacionamento, eu falo de tudo, mas tudo vai estar inserido a participação da palavra de Deus, ok? E de vez em quando sempre dou mais ênfase em algumas mensagens que são diretamente quase uma pregação, tá? Mas eu já coloquei a minha parte introdutória nesse começo e agora vamos entrar aqui numa parte mais teológica da Bíblia, ok? Que é Josué, capítulo de número 1. Depois você vai lá no Instagram, no YouTube, e essa mensagem que eu estou agora trazendo aqui para você, ela vai estar postada completa no YouTube. Todas as lives que eu faço, depois ela vai para o YouTube completo, para que você possa ouvir com mais paciência, com mais precisão, para você pegar mais os detalhes e poder também compartilhar com pessoas que você sabe que tem a necessidade, que precisa também ter essa experiência com Deus e viver, né, novos propósitos, novos caminhos, ter uma vida completamente, né, aprumada, uma vida de paz, uma vida feliz. Não é isso que todos nós desejamos? Eu tenho certeza que sim, tá? Até o perdido precisa se encontrar. E na verdade ele não queria estar lá, porque ele dorme menos do que nós. Ele anda mais preocupado do que nós, porque sabe que o seu caminho, qualquer hora, você sabe, né? Então, vamos fazer o certo, vamos viver o correto, e Deus tem uma palavra para você. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Está escrito assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Eu li certo? É isso mesmo. Todos os dias da tua vida. Ninguém vai te resistir. Essa é a interpretação, tá? Susterá. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Para finalizar, então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado, preste atenção, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu povo Moisés, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não se desvies, nem para a direita
e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu não vou ser muito extensivo, mas me ouça por gentileza. Josué recebeu um comando. Josué recebeu uma planta. Josué recebeu uma estratégia, uma mensagem poderosíssima. Mensagem a qual mudaria. Eu digo, já foi realizado, passado. Mas se fosse hoje, essa data de hoje, vamos tirar Josué e colocar Paulo. Vamos colocar aqui Mara, Cícero, né? Cleia, Maria, Edna, Ana, né? Sueli, essas pessoas que estão aqui participando aqui na live. Vamos colocar se fossem vocês hoje. Vocês recebendo essa proposta. E olha o que está no meio desta proposta. A proposta, ela é firme de quem está propondo. A resposta é verdadeira porque alguém que está pronunciando é verdadeiro. Nós não estamos falando de um moleque. Nós não estamos falando do vereador da tua cidade, do ministro. Como nós estamos vendo aí os escândalos. Não, nós não estamos aqui recebendo proposta de homens. Eu estou querendo pegar esse texto e trazer para os dias de hoje, para que você entenda. Nós estamos recebendo uma proposta de um Deus Todo-Poderoso. Não é um Deus que promete no tempo de eleição. Não é um Deus que aparece quando quer só adoração. É um Deus que aparece quando você chora. É um Deus que se manifesta no tempo pior da tua vida e nos momentos também alegre. Não é de um homem que só promete quando está em época de eleição. Vou te dar aquele cargo lá. Vou mandar aquele concreto lá para tua casa. Vou fazer aquele saneamento básico lá. Vou dar aquela drenagem lá naquele rio que toda vez transborda, a tua rua enche, o esgoto entra na tua casa. Quem está falando, quem está se manifestando para falar com Josué é Deus. Quem está dizendo tudo isso e afirmando, se ele ouvir, se ele quiser, se ele assim realmente aceitar essa proposta e dizer, tô dentro, pode ter certeza que o que ele está ouvindo como promessa para receber vai acontecer. Quem não quer receber uma proposta milionária? Quem não quer receber uma proposta que, se fazer tal coisa, é curado de um câncer, de uma leucemia, de uma AIDS, seja lá a doença que for? E para poder prometer algo dessa magnitude, desse nível, tem que ter autoridade. Tem que ter poder. E ele tem. E ele pode. E ele faz. Só que dentro dessas promessas existem alguns condicionamentos. Condicionamentos que eu sei que não é fácil. Condicionamentos que eu sei que são tarefas que mexem, muitas das vezes, com o nosso ego, que mexe contra as nossas vontades. Vontades que muitas das vezes nós não queremos se prostrar diante delas. São determinadas ações que nós não queremos, fazer, mas por um desejo implacável, por uma força descontrolada e uma influência maligna, eu e você muitas das vezes acabamos
sendo levados, conduzidos para um caminho que nós não desejamos. Por isso que o evangelho é chamado de combate. É combate 24 horas. Paulo disse: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele guardou a fé. Eu não guardei a fé. Você não guardou sua fé. Sabe por quê? Combate para mim e para você ainda não acabou. Estamos vivos. Combate 24 horas, meu irmão. É dentro de casa, é no trabalho, é combate, sabe, em rede social, em tudo que é lugar é combate. São ameaças de crises, são ameaças de pestes, de destruições, cataclismas, instabilidade o tempo todo. Hoje você pode ser milionário, amanhã você pode acordar pobre, você nem sabe disso. Quer dizer, muitas pessoas sabem disso, mas você, quando vê, já vai estar pobre. Aconteceu isso com muita gente na época do Collor. Muita gente se matou. É por isso que eu falo, é perigoso demais quando eu bato no peito. Eu sou o cara. Eu sou F. Desculpa o termo, eles usam isso direto. Eu sou F. Não é nada, irmão. Tu não é nada. Você não é alguma coisa pelo aquilo que você tem. Você é alguma coisa porque Deus é na tua vida, pô. Porque Deus, muitas das vezes, mesmo não sendo reconhecido na tua vida, porque você acha que tudo que você tem foi você que fez, tu tá redondamente enganado. Quando Deus não dá, Deus permite a pessoa ter. Tem uma pessoa que se exaltou, bateu no peito e falou: eu sou o governador dessa cidade. Sabe o que Deus falou? Nenhuma autoridade concedida a vocês, nenhum poder que estão sobre vocês, estaria sobre vocês se não fosse por mim. Vai ler Bíblia, está escrito lá. Então todas as autoridades, até o pior presidente desse Brasil, até o pior presidente de qualquer tipo de nação, ele pode bater no peito: quem me botou aqui foi o diabo. Quem me colocou aqui foi as forças espirituais da maldade. Foi nada, rapaz. Foi nada. Não tem nenhuma autoridade na terra de baixo que não entre em qualquer lugar nenhum. Até mesmo para suas maldades, Deus permite. Não é que Deus se envolva com você. Se Deus não quiser que aconteça, nada acontece. Se Deus quiser que você não mate, tu não vai matar ninguém. A bala não sai de dentro do negócio, rapaz. Deus é que governa. Deus não perdeu direção, não. Deus não é aquele carro que o volante sai e anda desgovernado. Tá enganado quem é Deus. Cada um entra na internet, vomita o que quiser, fala o que quiser, cospe o que quiser. Eu não sou o tipo de homem que estou aqui para aceitar qualquer coisa, mas também não estou aqui para poder ficar debatendo com ninguém. De vez em quando eu tenho umas falas aí, dá umas repreendidas em alguns, mas coisa leve, sem ofender. Deixa que eles ofendam. Eu vou ligar para isso? Ficar me desgastando o tempo todo? Eu tenho um Deus na minha vida. Ele é justiça. As pessoas estão muito enganadas. Mas Deus faz a proposta. Deus faz a proposta. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Em meio a todo esse caos de comportamento, em meio a todo esse caos que muitas das vezes variamos no nosso pensamento, em atitudes a quais que muitas das vezes não agrega valor nenhum, que não alimenta ninguém, de tanta, como eu posso dizer, de tanta coisa vazia, sem sabor, sem gosto. Estamos lotados de pessoas assim.
é como fosse só um corpo ambulante, que não transfere nada, que não alimenta nada, que não fortalece ninguém. Temos muito palavra, poucas ações. Temos muito conhecimento, sem prática nenhuma. Mas mesmo assim Deus quer fazer algo. Mas mesmo assim Deus insiste em você. São oportunidades. Oportunidades que muitas das vezes são únicas. Cuidado para a sua não passar. Ainda que Ele seja misericordioso. Tem coisas extraordinárias que vão vir uma vez só. E nunca mais vai voltar. Seja sábio para identificar elas. Não é que tua vida não vai deixar de ser vida, tu não vai deixar de viver porque não viveu algo muito grande. Mas é tão bom viver algo grande. Mas é tão bom viver uma coisa extraordinária, de você olhar assim e falar, caramba, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito que eu estou tendo essa paz. Eu não acredito que tudo aquilo que eu sonhei está nas minhas mãos. Chegou, Ele me honrou, Ele fez como Ele prometeu. Isso é surreal. Eu estou vivendo essa promessa na minha vida. E Ele disse, Josué, do texto que Ele mais pontuou, Deus, foi dizer para Josué, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Foi o ponto principal que Deus enfatizou. Você pode ver que Deus repetiu isso. Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Deus não pediu nada, sabe, que Ele não pudesse fazer. Deus não cobrou dele nada que Ele não tinha capacidade de fazer. Ele só disse, esforça-te e tem de bom ânimo. Meu irmão, é o mínimo. Deus, sabendo da debilidade, da fraqueza do homem, Deus falou, eu vou colocar isso aqui. Eu vou dar esse pontinho para ele, essa pedrinha para ele cuidar dela. Porque se ele cuidar dessa pedrinha... Gente, eu tô ciscando aqui porque tá me dando uma dor de coluna terrível. Eu vou me levantar. Só um minuto. Eu não tô conseguindo parar com a dor na coluna que tá me dando na lombar do lado esquerdo. Nossa, me levantei. Então vamos lá. Eu particularmente, eu vejo dessa forma Deus dando essa pedrinha nas mãos de Josué. E essa pedrinha pequena justamente vai ser algo que aos olhos dele parece, porque a gente é assim, né? A gente nem começou a fazer algo grande e a gente já está reclamando da pedrinha pequena. A gente já está reclamando, sabe, desse algo que fala, pô, mas só isso? Você me prometeu coisas grandes e vem com essa pedrinha pequena. Sabe por quê? Você não pode subir uma escada querendo pular 4, 5 degraus. A sua perna não vai. Você vai perder o equilíbrio, você vai cair. Vai se machucar, vai se arrebentar. Então, você vai ter que subir degrau por degrau. Você vai ter que fazer de uma forma... É porque tem alguém aqui, eu tô raciocinando, tem alguém aqui rindo aqui pra mim e tirou meu raciocínio. Oi, pessoal. Tu tá na live, desculpa. Eu tô na live, ela não sabia. E ela tá rindo aqui, ó. Eu sei que fosse alguém da família. Ai, meu pai do céu, botou a cara, depois vai pra gravação, não vou tirar a mensagem. Tá? Que ela não gosta de aparecer, só Jesus. Querendo se intrometer aqui no negócio, rindo pra mim, me tirando aqui meu raciocínio, pessoal. Me desculpa. Mas é muito fofoqueira. Só o sangue de Jesus. Querendo saber quem é. Aí vamos lá. E se você tem essa pedrinha nas suas mãos, desculpa a distração, tá, meus irmãos?
E você tem essa pedrinha nas suas mãos. Se você não sabe trabalhar com ela, você não sabe organizar, né, aquilo que Deus entregou pequeno, o que essa pedrinha representa? O que você está falando, Paulo, de pedrinha? Pedrinha é o teu mini mercado. Pedrinha é o começo do teu relacionamento. Pedrinha é a tua vida que você iniciou com Deus e já está fazendo tudo errado e mal começou. Pedrinha. Tudo na vida, para você crescer, você tem que passar por alguns estágios. Não tem jeito, é o natural. Isso não é uma coisa que aprendemos com os homens, isso é uma coisa que vem do céu. Você sabia que tudo que existe na terra são sombras do que já existe no céu? Quer dizer, a maioria das coisas são sombras. Sombras. E a organização não é do homem. A organização é divina. Eu já preguei isso uma vez falando sobre a arca e o detalhamento das coisas que Deus mandou fazer, que Deus falou que tinha que ser daquele jeito, porque Deus é Deus detalhista. E Deus sempre está presenteando o homem. Deus está sempre dando alguma coisa, sabe, maior, melhor, só que no tempo e na hora certa. Como isso acontece? Com o seu amadurecimento, com o seu entendimento. Quando você passa a entender, entendeu, fez como é para ser feito, valorizou, toma mais. Aprendeu, fez do jeito que é para fazer, toma mais. Valorizou, tem que valorizar. Porque não adianta você crescer hoje, você ficar gigantesco em todas as áreas da tua vida e você não valorizar. Porque se você não valoriza, você perde. Se você não dá valor ao seu esforço, se você não dá valor àquilo que Deus separou para você como tempo para te ensinar e para poder te ajudar como auxílio divino e espiritual, você perde. Não tem Deus, não há Deus, mesmo Ele sendo Pai, que vai sustentar aquilo que Ele entregou nas tuas mãos, aquilo que você tem que fazer. Filho pródigo, pai, me dá minha herança. Me dá aquilo que é meu. Eu vou embora. Eu vou seguir a minha vida. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu precisei dar uma levantada, agora até parou um pouquinho a dor. Então, toma, tá aí. Responsabilidade tua. É teu realmente. Eu prometi que ia te dar. Então o que eu prometo eu cumpro, toma aí. Saiu, gastou tudo, ficou duro. Foi comer bolota de porcos. E aí? Adianta só ter? Adianta só conquistar? Eu tenho, conquistei. Deus me deu graça e sabedoria. Obedeci por determinado tempo. Mas depois eu parei. Fiquei rebelde. Depois eu parei. Comecei a fazer tudo contrário. Depois eu parei. Ou seja, em vez de eu seguir para frente, eu retornei. Eu fui para trás. E o que aconteceu? O que aconteceu? Deu tudo errado. Tive percas. Foi embora. Quando eu olhei, tudo já estava vazio ao meu redor. O que tem a ver essa palavra com coragem, Paulo? Porque coragem não é simplesmente o pontapé inicial para você tomar uma decisão. É muito mais do que um pontapé inicial. Coragem, ele repetiu, ele disse: tenha coragem e tente bom ânimo. Ou seja, quando o ânimo querer faltar, quando os desafios sobrevir, você precisa permanecer com esse ânimo. Você precisa permanecer nesse propósito. Porque a permanência do ânimo e a permanência do propósito te trará sustentabilidade. Sustentabilidade para que o que eu iniciei, iniciou bom, anda bem e vai terminar maravilhoso. Entende isso? Começou bom, continua bem e vai terminar maravilhoso. O terminar, não estou falando, aplicando no sentido morte. Eu digo no sentido
que até os fins, até na sua idade, já velhinho, você vai estar com a sua vida solidificada. Tudo, seus netos, seus bens, sua família, sabe? O que você investiu na sua faculdade, se formou, aonde você, sabe, cuidou, você vai poder, porque está escrito na palavra, e eu, Senhor, tenho planos de dar o fim que deseja. Eu, Senhor, quero dar o fim a vocês do que vocês desejam. Não é só você que deseja, sabe, estar bem. Deus sonhou, Deus sonhou não, porque Deus não sonha. Sonhar, eu esqueci a palavra certa, mas depois vocês me corrigem. Mas é aproximadamente essa palavra aqui, tá? É antropomorfismo. Depois você lê, dê um Google lá, me perdoa os teólogos que depois vão querer. Poxa, meu amigo, já que você não sabe falar, nem pronuncie. Não. Eu não penso assim, não. Deixa eu falar errado. Eu não estou aqui para poder falar do português, eu estou aqui para poder falar. É bom falar bonito, né? É bom falar correto. Eu falo errado pra caramba aqui, vocês vêem, né? Vocês ouvem, né? Direto. Mas eu acho que é o contexto, é a essência do que eu quero passar e as pessoas entendem. Mas eu acho que é antropomorfismo. É algo que os homens querem colocar, dando a Deus como parecido como fosse homem. É como se diz assim: Deus viu, né? Deus tocou. Deus não toca, Deus não viu, Deus não ouve. Isso aí é matéria para outro dia. Porque Deus é espírito. Entendeu? Então, essa matéria, né, que tem o homem tem esses conceitos de colocar Deus, né, como ser humano. Entendeu? Claro, ele é Deus, mas como ser humano, de ouvir, tocar. Então, essa é a matéria que explica sobre isso. Então, depois vocês dão uma olhada lá. Então, aonde eu estou querendo chegar com essa questão? Deus, ele sente. Deus sente, Deus ele fala conosco, ele se comunica, e nós precisamos entender Deus para poder viver realmente conforme a vontade dele, para que ele dê a nós o fim que nós desejamos. E tudo isso, todas essas colocações que eu fiz aqui para você, é para que você compreenda isso, para que você possa entender que assim como existe a vontade divina de ver você produzir, crescer, ser transformado, renovado, mudado, né, vivendo uma paz, tendo uma paz, dando paz, essa vontade não é simplesmente só sua, é uma vontade divina que Deus idealizou, como eu falei, porque Deus ele não sonha, porque Deus não dorme. Deus não dorme. O livro de Salmo diz o quê? Que não tornesquejará o guarda de Israel, porque ele não dorme, Deus não dorme, senão não fosse Deus, né? Então aí a palavra antropomorfismo, acho que é isso aí mesmo, mas depois eu vou corrigir e vou colocar certo aqui para não passar vergonha. Mas vamos lá. Tenha bom ânimo. Já estou encerrando a live para não ficar muito enfadonho, tá? Tem pessoas que estão me acompanhando aqui até agora. Eu glorifico a Deus pela tua vida. E você que está chegando aqui agora, mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Essa mensagem vai completa lá para o YouTube daqui a pouco. Vou estar fazendo ela, vou colocar a prévia, depois eu vou colocar a mensagem inteira no YouTube, tá? Aí curta, compartilhe, siga a nossa página no Instagram, no YouTube e aqui no TikTok. Você que está aqui nos conhecendo, e para mim é um prazer de você estar aqui ouvindo a palavra, a experiência comigo, Paulo Roberto, no nosso canal Mentes Pensantes. E eu termino, tá? Eu vou terminar aqui a nossa live dizendo para você, Deus falou isso para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. E eu disse para você, não é só se esforçar, você precisa se esforçar e manter esse esforço. Manter, tá? Não adianta eu iniciar algo gigantesco, não adianta eu vir cheio de gás agora e morrer pelo caminho.
Até iniciei, a intenção foi boa, mas morri pelo caminho. Não morre pelo caminho, não. Não se permita desistir. Tem muitas pessoas que já torcem para você desistir. Tem muitas pessoas que não vão com a sua cara. Tem muitas pessoas que não vão com a minha cara. Ainda tem um inferno ainda que não gosta de nenhum ser humano na face da terra. E a vontade dele é matar, roubar e destruir. Então, primeiramente, honre a Deus. Honre a tua vida. Honre a tua casa. Honre teus filhos. Honre. Porque Deus, Ele quer honra para a tua vida. Ele não quer desonra. A Bíblia diz que no lugares da vergonha, Deus dará dupla honra. E dupla honra de Deus é forte demais. Dupla honra, sabe o que significa dupla honra? Existe honra. Agora a Bíblia está dizendo dupla honra? O que é dupla honra? Você já parou para pensar nisso? Dupla honra. A dupla honra é o reconhecimento da sua pessoa pelos céus. O reconhecimento da sua pessoa aqui na terra. Deus te reconhece lá no céu como homem e como uma mulher honrada. E os homens aqui na terra vão reconhecer você como homem e como uma mulher honrada. Que Deus possa continuar falando no teu coração. Eu agora vou partir para alguns compromissos. E, como eu falei, se inscreva lá nas nossas redes sociais. E mais uma vez, que o Senhor tenha uma semana de paz, de conquista, de vitórias para vocês, tá bom? De portas abertas. Que os sonhos, projetos e aquilo que Deus estava falando e aquilo que Deus falou com você, esforça-te e tenha de bom ânimo, que você permaneça firme nesse propósito, para que você veja os céus abertos, tá bom? Até a próxima live. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Shalom.